Quando guardamos a palavra do Senhor, vivemos a vida eterna. Olá, paz e bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quinta-feira, dia 2 de abril, mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também como oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Entramos neste momento no nosso espaço sagrado de oração, que agora é a sua casa, sua família, seu escritório, sua oficina, aonde você está. Eu estou aqui na minha casa, rezando por você e com você, através deste áudio e com todos aqueles que se encontram em quarentena. Rezemos em sintonia com a Santíssima Trindade, recebendo o abraço da Trindade Santa, traçando sobre nós o sinal da cruz, sinal do amor de Deus por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Nossa gratidão pela vida que desperta, pelo calor que cria vida, pela luz que abre os nossos olhos. Nós te agradecemos por tudo que forma a nossa vida, abençoa as pessoas que nós encontrarmos, as decisões que vamos tomar, pois queremos estar contigo no início, durante e no fim deste dia. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, abra plenamente seu coração e seu interior e deixe conduzir-se pela palavra. A palavra é luz e nos indica o caminho para Deus. Deixe que a luz do Senhor inunde seu ser e permaneça em você. Ó Divino Espírito Santo, ensinai-nos tudo quanto Jesus ensinou. Dai-nos inteligência para entender, memória para lembrar, vontade dócil para praticar. Um coração generoso para corresponder aos teus convites. Tirai de nós o coração de pedra para substituí-lo por um coração sensível. Amém. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, João capítulo 8, versículos 51 a 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tem, e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, releia quantas vezes julgar necessário este diálogo de Jesus com um grupo de judeus. As autoridades judaicas tomam as palavras de Jesus em sentido literal e não metafórico. A morte não é a morte física pela qual todos passam, mas uma vida perdida, sem sentido, por causa do pecado. Em outra ocasião, Jesus falará em ganhar e perder. Conhecer e guardar a palavra são dois verbos que Jesus afirma não serem vividos pelos judeus. Eles, sobretudo, as autoridades religiosas, conheciam a lei, conheciam as profecias, mas davam a elas falsa interpretação. Conhecer, guardar e meditar a palavra é um convite do Mestre ainda hoje. É deixar-se conduzir pela palavra. Ela não é propriedade nossa.
A palavra é luz e nos indica o caminho para Deus. Fazendo a vontade de Deus, não conheceremos a morte. Meu irmão, minha irmã, o que o Evangelho diz para você hoje? Relacione o texto do Evangelho à sua vida. Que mensagem Jesus transmite com suas atitudes, seus gestos e suas palavras? O que revela de si mesmo? Deixe-se atualizar pela palavra de Deus, buscando assimilá-la pessoalmente na meditação, de modo que ela se torne em você fonte de vida. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. O que essa afirmação de Jesus diz para você hoje? Conhecer, guardar e meditar a palavra é um convite do Mestre ainda hoje? Você estuda, medita e reza com a Bíblia? Ela é luz para o seu caminhar? A morte física e a morte que procede da opção pelo pecado. A morte física põe em evidência a debilidade radical da carne e a transitoriedade da vida humana. É a condição biológica de qualquer ser humano neste mundo. Por isso todos são sujeitos à morte física. Trata-se de um acontecimento normal para quem vive neste mundo, mesmo que esta normalidade ainda esteja fora do cálculo da maioria. A morte definitiva, a polimai, a que corresponde ao pecado, é oposta à ressurreição, à vida eterna. Para os que participam do pecado do mundo sem se converter, a morte física assinala o fim da sua existência, o fim de sua comunhão plena com Deus. Mas quem possui a vida definitiva, isto é, aquele que guarda a palavra de Deus, passa pela morte física sem ter experiência dela, pois a morte física é superada pela potência da vida que é a ressurreição. Cristo é o fundamento de nossa vida, pois Ele a tem, a vida, em plenitude e pode dá-la ao homem que acredita nele. Isto mesmo. A vida divina trazida por Jesus se manifesta e se comunica através de suas palavras e se revela e se transmite através dos sinais. Em João, há 7 sinais. Se nossa fé em Jesus Cristo for profunda, se não somente soubermos das coisas sobre Ele, se estivermos em plena comunhão com o Senhor, no modo de viver e de agir, teremos vida de Jesus, já como os ramos que recebem a seiva do tronco principal. A vida que Jesus comunica não conhece fim. A morte física não interrompe a vida, nem é uma experiência de destruição. Ter a vida eterna é saber que nosso destino se realiza plenamente na vida imortal de Deus. Em Deus se realizam nossos sonhos, anseios, afetos e utopias mais queridos. Deus supera todos os nossos males e todos os nossos limites. Mas muitas vezes para nós é difícil acreditar na ressurreição, porque não aceitamos ainda a morte física. O pior é que ficamos revoltados diante da morte de nosso ente querido, embora ele tenha morrido naturalmente. A fé na ressurreição vem nos dizer que o homem não vive para morrer, e sim morre para viver. Morrer não é o fim da caminhada, e sim atravessar o túnel para a luz plena. O homem, para ressuscitar, tem que morrer, como Jesus morreu e ressuscitou. Nós cristãos guardamos a palavra de Jesus e esperamos por ela a vida eterna. Guardar essa palavra significa vivê-la cada dia, fazê-la realidade em nosso trato com os demais, realizar o mandato de Jesus de amar os irmãos com o amor com que nos amou até o fim. Ter vida eterna é saber que nosso destino se realiza plenamente na vida imortal de Deus. Em Deus chegaremos à perfeição para os nossos sonhos, nossos afetos. Na véspera da Páscoa, a festa da vida para Jesus, ainda que seja através da sua morte, também sentimos a chamada à vida. A Páscoa é a festa da vida para os cristãos. A Páscoa é o dia de nossa salvação. Na Páscoa, os cristãos querem renovar e reafirmar seu sim à vida. A Páscoa deve ser, por isso, uma sintonia sacramental e profunda com Cristo que atravessa a morte para a vida. A participação na Eucaristia e o que a Eucaristia nos compromete na nossa vida diária nos faz entrarmos
em intimidade com o Senhor, pão da vida eterna. O mistério pascal de Cristo não nos conduz à morte, e sim à vida. E através da Eucaristia, o Senhor nos comunica a sua própria vida para que nós sejamos sinais de vida no mundo. A Eucaristia faz a Igreja esforçar-se em fazer chegar a vida de Deus a todos os homens, muitas vezes deteriorados por causa do pecado. A partir desse esforço, fortalecidos pelo Espírito Santo que atua em nós e a partir de nós, poderemos fazer que o mundo seja fecundo em homens novos, mulheres novas, capazes de chegar a ser filhos e filhas de Deus e de manifestar-se como tais através de suas obras e não somente por suas palavras. Como dizia São Francisco de Assis, que temos que evangelizar se for necessário até com nossas palavras. Por fim, a Eucaristia diária é a Páscoa diária. E para os que celebram e participam da Eucaristia, Jesus assegura: quem comer meu corpo e beber meu sangue terá a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. A Eucaristia, memória sacramental da primeira Páscoa de Jesus, é também uma antecipação da Páscoa eterna para a qual somos convidados. Tudo de Jesus na terra é uma antecipação daquilo que é eterno. Eu vou repetir. Tudo de Jesus na terra é uma antecipação daquilo que é eterno. Mais uma vez. Vamos repetir juntos? Tudo de Jesus na terra é uma antecipação daquilo que é eterno. Vivemos na terra aquilo que é do céu por causa de Jesus Cristo. Será que temos consciência disso tudo? Que não é pouca coisa? A vida eterna na terra? O que a palavra nos leva a dizer a Deus? Aproxime-se do Senhor e faça sua oração apresentando as áreas de sua vida que foram tocadas pela palavra. É pela oração que modelamos nossa vida conforme a vida de Jesus e nos dispomos a acolher a vontade de Deus. E com o coração agradecidos pela palavra meditada, apresente agora ao Senhor as suas orações e reze por suas realidades e também pelas necessidades da humanidade diante do coronavírus. Conclua rezando a oração em tempos de pandemia. Ó Senhor Jesus, médico dos médicos, que curastes com amor os enfermos e nunca deixastes de acolher a todos, vinde em nosso socorro neste momento em que o medo nos aprisiona e libertai-nos do mal da pandemia que avança sobre o nosso Brasil e todo o mundo. Acreditamos, Senhor, que tudo pode ser mudado pela força da oração. Olhai por todos aqueles que estão infectados com o coronavírus e acolhei junto a Ti as almas de tantas vítimas desse vírus em todo o mundo e libertai do medo os que se encontram catalogados como casos suspeitos e concedei-nos a sabedoria para seguirmos as orientações necessárias neste momento em que caminhamos lado a lado com medo do contágio. Amado Jesus, que não nos falte a fé nem o discernimento para nos prevenirmos contra o mal que rapidamente tende a crescer a cada dia. Auxiliai com Tua graça os profissionais da área da saúde para que descubram a vacina contra o coronavírus. Dai-nos Tua mão e concedei-nos a paz diante dessa tempestade que nos rouba a serenidade. Em Ti confiamos e em Teu sagrado coração nos refugiamos neste momento em que o mundo clama por Tua infinita misericórdia. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como você pretende viver concretamente durante este dia os apelos que o Senhor lhe revelou? Qual o seu novo olhar a partir da palavra? Deus nos fala de muitos modos, pelos acontecimentos, relacionamentos, fatos, pela criação, pela história. Escutar a fala de Deus
por trás disso tudo exige interioridade. E hoje quero estar mais atento à voz de Deus nos acontecimentos de meu dia e aceitar que Sua palavra seja luz para os meus passos. Vamos receber a bênção de Deus? Ó Pai, nosso Deus, concedei-nos nesta quaresma a graça da conversão e da reconciliação por meio da oração, da penitência e da caridade. Dai-nos a graça de aprender convosco a ser livres para amar, acolhendo a vida como dom e compromisso, valorizando e defendendo a vida, especialmente onde ela se encontra mais fragilizada e sofrida. Amém. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, não esqueçamos que a vida é uma peregrinação e ela nos empurra por dentro, e quem caminha vê muito mais. Não tem um caminho novo, o que eu tenho de novo é um jeito de caminhar. A vida, antes de ser vivida, precisa ser acolhedora da palavra, que é meditada, rezada e contemplada. Façamos o nosso caminho quaresmal. Uma quinta-feira muito abençoada e feliz para você. Forte abraço e fique na paz.